Desde que o IDETRA iniciou sua jornada de desenvolvimento, recebemos pedidos de muitas pessoas expressando sua necessidade de entender com mais detalhes o que é o IDETRA. Neste vídeo, tentamos fornecer mais clareza, a fim de reduzir qualquer interpretação incorreta enquanto apresentamos os aspectos detalhados deste projeto. Mas antes de explicarmos o projeto em profundidade, gostaria de fazer algumas perguntas. Você tem irmãos ou irmãs? Se não, você é capaz de imaginar como dois irmãos deveriam interagir, certo? Então, considere este cenário. Um irmão e uma irmã gostam de se beijar na boca. Quando ninguém está por perto, eles encontram um esconderijo secreto e se beijam apaixonadamente. Agora, mantenha na cabeça essa sua primeira impressão e responda a estas perguntas. Isto está muito errado, um pouco errado ou é perfeitamente normal? Você pode me dizer por quê? Alguém se machuca no processo? Se sim, quem? E como eles se machucam? Imagine que você realmente viu alguém realizando o ato. Isso te incomodaria ou você não se importaria? Os envolvidos devem ser impedidos ou punidos de alguma forma? Suponha que você saiba sobre dois países estrangeiros diferentes. No país A, as pessoas praticam esse ato com muita frequência, e no país B, nunca o fazem. Os dois costumes estão corretos ou um deles está errado? Você sabe o que está acontecendo no seu cérebro neste momento? Existem duas regiões principais do seu cérebro que lidam com o processamento do cenário anterior, e elas estão em constante dinâmica de silenciar uma a outra para chamar sua atenção: o córtex pré-frontal e a amígdala. Em uma simplificação grosseira, os dois possuem uma de muitas funções, regulam seu comportamento imediato. Como sua amígdala é projetada para agir por impulso, ela geralmente assume o controle a princípio. Isso reforçará algumas das noções que você já tem sobre o que é normal e o que é nojento, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é possível e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Ela usa conceitos construídos do que você já sabe e ajuda a julgar rapidamente o ambiente ao redor para evitar possíveis ameaças. O córtex pré-frontal precisa de mais tempo, porque processa mais informações, pesa prós e contras, repensa o que você considera verdadeiro ou falso. É a sua parte "mas por quê?" ou "e se?" do cérebro. Leva mais tempo para agir, mas uma vez ativado, pode silenciar sua amígdala. A estranheza ou mesmo nojo que você acabou de sentir é a sua amígdala tomando conta. As perguntas de acompanhamento foram feitas para permitir que seu córtex pré-frontal raciocine com outras informações que você também possui. Você sentiu seu cérebro se acalmar depois de raciocinar com as perguntas seguintes? Neste vídeo, falaremos sobre sociedades sem dinheiro, automação em larga escala, componentes que impulsionam o comportamento humano e outros conceitos que podem ativar sua amígdala várias vezes. Tudo o que peço é: permita que seu córtex pré-frontal considere as possibilidades e derivações de tais informações. Pergunte a si mesmo por quê e como, em vez de repudiar imediatamente o que está sendo apresentado a você. IDETRA significa Iniciativa para o Desenvolvimento de uma Transição. Mas a transição para o quê? Bem, de forma simples, para um sistema baseado em abundância. Abundância aqui é o conceito de que qualquer indivíduo deve ter acesso ao que necessita ou deseja a qualquer momento. De pessoas até árvores, tudo é levado em consideração. Mas como você pode criar um sistema baseado em abundância? Ou seja, criar e definir as engrenagens dentro da máquina que produz esse resultado. Ele pode ser criado através de 3 pilares principais. 1. O método científico como metodologia de governança. 2. Automação para todas as tarefas repetitivas, não importa se é grande ou pequeno, simples ou complexo. E 3. Valores sociais baseados no que sabemos sobre como funcionamos como seres humanos. Tanto a maquinária biológica quanto o aspecto psicológico que faz você, você. Em relação à metodologia de governança, o método científico nos permite organizar qualquer coisa com base apenas em fatos, facilitando a tomada de decisão com base em evidências e não em opiniões. Por exemplo, se for necessário construir uma ponte, você levaria em consideração apenas as necessidades dessa ponte, desde a definição de um local para melhor atender o fluxo de tráfego exigido, até materiais que possam suportar o clima daquele local.
Se todas as condições forem atendidas e, digamos, dois locais produzam resultados idênticos, a subjetividade pode ser aplicada na tomada de decisão. O aspecto mais forte dessa abordagem é o uso do mesmo conjunto de regras para gerar melhorias no próprio sistema, ao ponto em que ele pode ser completamente descartado se for considerado obsoleto. Em relação à automação de qualquer tarefa que é executada duas vezes da mesma maneira, ela tem o potencial de nos liberar completamente de muitas noções que consideramos imutáveis, como o trabalho vinculado à sobrevivência e ao bem-estar. Isso até nos permite mudar conceitos como contribuir para o mundo e sucesso pessoal. Alguns exemplos que podemos dar a respeito dessa noção são: cozinhar uma receita de um chefe famoso exigiria apenas que as instruções fossem baixadas para os braços robóticos da sua cozinha. Tudo o que você precisa pode ser entregue em sua casa por um drone. Expandindo em larga escala, sensores e máquinas pesadas podem automatizar a produção massiva de alimentos. A extração de matérias-primas do planeta de maneira sustentável e a produção de bens e serviços projetados considerando atualização e reciclagem completa podem ser 100% automatizados, sem a participação humana na operação e manutenção. Com relação aos valores que emergem da compreensão de como operamos como seres humanos, isso nos ajuda a abdicar comportamentos prejudiciais e a descobrir o que realmente move nossas expressões individuais e coletivas. Por exemplo, as pessoas só podem aprender a ser racistas, preconceituosos e xenófobos. Ninguém nasce se comportando dessa maneira. A violência tem um mecanismo muito específico que pode ser completamente evitado. O que faz você gostar de um carro esportivo caro não é o status social, dirigir rápido ou ir a lugares sozinho, mas a expressão de autorrealização, o prazer da sensação de velocidade e viajar do ponto A ao ponto B. Todos os quais podem se manifestar de formas mais abrangentes, extremas e seguras. Outra noção básica que deriva desse conceito é competição versus cooperação. A competição surge como detrimental, uma vez que é fundamentalmente impulsionada pela escassez, em oposição à abundância que incentiva a cooperação, uma vez que não há necessidade de lutar por algo que está presente em uma quantidade que excede toda a demanda. Um bom exemplo seria se redesenharmos o jogo infantil de dança das cadeiras de uma maneira colaborativa. Experimente jogar esse jogo removendo apenas cadeiras e não pessoas a cada pausa musical, e você verá uma dinâmica colaborativa para equilibrar a mesma quantidade de crianças sentadas em cada vez menos cadeiras. Posso garantir que ninguém virá chorando para os pais porque perdeu o jogo. Então, você gostaria de viver em um mundo onde as diferenças sociais não existem? Coletivamente, todos trabalhamos para melhorar esse ambiente com nossos valores alinhados para entendermos como melhor interagirmos com nós mesmos e entre si, eliminando a causa raiz da violência, preconceito e outros comportamentos aberrantes? Não seria bom viver com todas as suas necessidades atendidas, com o único requisito sendo a sua melhor compreensão de onde vêm seus desejos, redesenhando-os com base nas limitações do planeta e tudo o que nele reside? Com estes três conceitos, fica mais fácil imaginar o que aconteceria em uma sociedade assim. Não haveria mais aprendizado e testes tradicionais, pois podemos integrar como ser curioso e como se informar adequadamente nas atividades cotidianas. O dinheiro se tornaria obsoleto, uma vez que não há necessidade de representar e trocar valor sobre coisas que podem ser adquiridas ou usadas temporariamente por qualquer indivíduo em um determinado momento. A democracia representativa e seu cenário político não se aplicam mais. A terminologia democracia por competência acaba sendo mais adequada, pois qualquer um pode apresentar soluções para qualquer problema, seja ele formado em uma área específica ou não, desde que consiga demonstrar a eficácia dessa solução. O trabalho é feito apenas por indivíduos que desejam fazê-lo em um determinado momento, deixando-nos livres para realizar o trabalho criativo que as máquinas não podem executar, projetando e melhorando artefatos tangíveis e métodos operacionais. Ou você pode simplesmente ir à praia e desfrutar de qualquer atividade de lazer pelo tempo que quiser. Todos os requisitos para um indivíduo ou grupo podem ser atendidos. A lista de exemplos é bem extensa. Seria necessário algumas horas para explicar todos os detalhes e complexidades de um sistema baseado em abundância e como isso é possível.
Mas se você extrapolar todas as noções discutidas anteriormente, pode chegar às mesmas conclusões de alto nível que nós. Apenas tente olhar ao seu redor e ver esses princípios alterando os aspectos principais do que você está observando, verificando se eles podem ocorrer nas condições mencionadas acima. Mas como podemos implementar essas mudanças considerando o estado atual do mundo em que vivemos? Bom, nossa estratégia é a seguinte. Considerando os 3 pilares mencionados, a mudança no comportamento humano é a mais complexa, a que leva mais tempo, e se não for observada primeiro, não permitirá que mudanças pragmáticas conduzam a um sistema baseado em abundância. Por isso, esse aspecto deve ser tratado prioritariamente. Permita-me explicar. Considere 2 países diferentes. Um tem uma cultura arraigada de ir à guerra, e o outro é extremamente pacífico. Ambos desenvolvem, ao mesmo tempo, uma nova tecnologia que permite foguetes mais rápidos e eficientes. Não é difícil imaginar que um foque na construção de mísseis melhores e o outro no desenvolvimento de um programa espacial melhor. Melhoramos o comportamento e a tecnologia segue um caminho muito mais interessante. Com base nessa noção, chegamos à conclusão de que, como a maioria das pessoas tende a se empenhar em melhorar suas próprias vidas, decidimos usar essa característica egoísta do comportamento humano atual em nossos objetivos. Qualquer pessoa pode acessar nossa plataforma web gratuita e experienciar módulos informacionais que apresentam ferramentas para ajudar você a criticar e remodelar construtivamente seus valores. Não tentaremos convencê-lo de nada, apenas apresentaremos dados e fatos com base em evidências. Que tipo de ferramentas e informações disponibilizamos? São coisas ligadas à psicologia, biologia, comunicação não violenta, pensamento crítico, como identificar e evitar falácias e muitas outras que podem ser aplicadas aos eventos do cotidiano. Você se lembra no início desse vídeo onde explicamos sobre o seu córtex pré-frontal e sua amígdala? Esse é exatamente o tipo de conteúdo que você pode esperar de nós. Quando todos os módulos estiverem concluídos, você terá acesso a uma sessão na qual tipos de soluções tangíveis estarão disponíveis para consulta, com instruções passo a passo sobre como implementá-los. Usando o conceito da pirâmide de Maslow como modelo, consideramos que se alguém puder produzir, totalmente ou suplementalmente, pelo menos sua própria água, comida e eletricidade, o impacto da pressão financeira poderá diminuir significativamente. No entanto, temos um aspecto muito importante a considerar: o recurso monetário para investir em tais mudanças. A grande maioria das pessoas com renda baixa, a média, deseja que sua realidade mude, mas elas não têm meios financeiros para comprar tudo o que é necessário para gerar ou automatizar sua própria produção. É por isso que, para cada item listado nessa seção da nossa plataforma, oferecemos versões diferentes da mesma solução. Desde comprar um equipamento e até instalá-lo para você, até reciclar materiais e construir você mesmo com o custo indo de baixo a zero. Todos poderão mudar seu próprio ambiente, independente de quanto dinheiro ganham ou onde moram. Dessa forma, podemos gerar um impacto real, mesmo na região com menos recursos do mundo. O aspecto da reciclagem e utilização de recursos amplamente acessíveis e não dispendiosos também é um pilar no IDETRA. Uma possível transição deve considerar o fato de que os melhores e mais baratos recursos do planeta residem no que jogamos fora todos os dias. Para expandir essa transição prevista, consideramos que se alguém passa por nossa plataforma e começa a viver uma vida melhor, adotando um comportamento aprimorado e produzindo ou automatizando necessidades em suas casas, outras pessoas que estão no círculo social deste indivíduo perceberão tais mudanças. Daí surge a oportunidade deste indivíduo em referenciar nossa plataforma para outras pessoas, criando um efeito exponencial. Para um grupo de pessoas impactar um determinado ambiente, como um prédio de apartamentos, é necessário apenas atingir uma massa crítica de transição, nem todos os indivíduos de um determinado grupo, e de maneira coordenada e constante apresentarem benefícios que podem melhorar a vida de um grupo maior, como investir em painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica em todos os apartamentos. Isso pode ocasionar uma progressão geométrica que, ao final, pode transformar o mundo inteiro.
De fazendas verticais nos telhados a pequenas indústrias que podem produzir bens tangíveis gratuitos projetados para serem facilmente reciclados, as permutações de possibilidades para aumentar o número de casos ou a complexidade de uma situação podem ser quase infinitas. Antes de finalizar esse vídeo, gostaria de salientar que um sistema baseado em abundância pode ter características que se assemelham a outras estruturas sociais. No entanto, peço que não o interprete como capitalismo, socialismo, marxismo, comunismo, fascismo, tecnocracia, anarquismo, monarquia ou qualquer abordagem social ou política conhecida como forma de nos organizarmos. Além disso, a terminologia economia baseada em recursos usada pelo Projeto Vênus, a economia baseada em recursos e leis naturais defendida pelo movimento Zeitgeist e o conceito de sistema baseado em abundância são intercambiáveis. A abordagem do IDETRA para o problema não é redesenhar o objetivo final de tais conceitos, mas implementar uma estratégia que nos propicia alcançar este objetivo. Para melhor entender o conceito de um sistema baseado em abundância, você também pode verificar essas entidades. Convidamos você a explorar a nossa plataforma idetra.org. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail idetra@idetra.org. Teremos o maior prazer em conversar com você.